Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Que o Senhor Deus abençoe a todos os nossos ouvintes em mais uma exibição deste programa. É o nosso desejo. Neste programa de hoje estamos meditando um pouquinho convosco acerca do instinto que Deus colocou dentro do homem, dentro do seu interior. Falando muito em especial do homem, do ser humano. Mas sabemos que quando Deus criou todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra, Deus as criou com instinto, com natureza própria. Quando Ele criou os anjos, os serafins, os querubins, Ele os criou com um instinto, com uma natureza de glorificar, magnificar a Deus, dioturnamente, conforme diz Isaías capítulo 6. Dia e noite eles glorificavam em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isto era os serafins. Foram criados, estavam, podemos sim dizer isto, programados para poder serem daquele jeito. Instinto que Deus colocou dentro deles na criação. Instinto é o mesmo que um impulso espontâneo. Instinto poderíamos chamar também de uma intuição natural ali. É como um animal. O animal foi criado também com instinto próprio. Há um impulso no interior ali daquele animal, tanto os racionais, homens, quanto também os irracionais. Há um impulso ali e eles executam, às vezes, até inconscientemente alguns atos para a sua própria sobrevivência. Ou seja, o instinto é um impulso natural. Na nossa linguagem aqui, em nosso dicionário, independente de qualquer razão, de qualquer coisa, é uma força que faz o indivíduo, o homem, ou que faz o animal também a agir. Esse é o conceito que temos de instinto. E voltamos a frisar em nossa meditação: tudo que foi criado, tanto nos céus, como estamos citando aqui, os serafins, os querubins, tanto quanto os que foram criados na terra, os animais racionais e os animais irracionais, eles também foram criados com instinto. Os serafins, tudo que sabiam e sabem é dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aquilo é próprio deles. Não cansam, porque não estão no tempo e não são homens como nós, que estamos no tempo, e aqui tudo cansa. Até as coisas boas, muitas vezes, que nos transmitem prazer, satisfação, chega um momento que elas se tornam cansativas. Mas os serafins está ali na sua natureza. Eles fazem e fazem e fazem por séculos e milênios, desde que foram criados, conforme diz o Salmo de número 8, que Deus criou o homem menor, poderíamos dizer, depois dos anjos. Quer dizer que estes seres celestiais, os serafins, os querubins, os anjos, vieram primeiro
Primeiro ele formou as coisas de cima, depois ele veio para a terra para formar as coisas que são terrenas. E quando ele formou as de cima, especialmente falando aqui daquele ser de Isaías capítulo 6, que o tempo inteiro glorifica, o tempo inteiro eles passam exaltando ao Senhor dos Exércitos, como narrou Isaías, que aqueles serafins que tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam seus rostos e com 2 cobriam seus pés, eles clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e a terra está cheia da sua glória. É assim. O homem é assim, tem instinto, como eles também foram criados com o instinto de adorador. Deus, quando criou a vida animal aqui, os irracionais, como o leão, especialmente após a queda do homem no jardim do Éden, após o pecado, aquele leão, o seu instinto era de caçar, era de ser um animal selvagem, um predador. Aquilo ficou ali na sua natureza. Não precisa mandar o leão ir à caça. Quando lhe der fome, ele sentirá ao longe o cheiro das suas caças. Ele irá, porque está em sua natureza. O seu interior, porque instinto é uma força do interior, estará no interior daquele leão sair e caçar e abater a sua presa. Ou seja, não precisa mandar ele fazer, ele fará, está nele. No momento certo, ele clamará por aquilo, ele agirá daquela maneira. O peixinho, você não precisa mandá-lo nadar, está em sua natureza, seu instinto é para nadar, é para viver nas águas, e não tem como você interferir nisso. Não precisa mandá-lo nadar, ou mandá-lo comer, ou mandá-lo subir à superfície, ou descer à superfície. Ele saberá a hora de fazer todas essas coisas, está dentro dele. Ou seja, não precisa mandar o galo cantar ao amanhecer, pela manhãzinha, pela madrugada, está nele. Não precisa ninguém mandar a águia voar às alturas, está nela. Não precisa mandá-la fazer o seu ninho lá no alto das rochas, no lugar mais secreto e seguro que ela puder encontrar, estará nela. Não precisa mandá-la, ensiná-la, treiná-la para poder tirar as suas águiazinhas do ninho, puxar aquela pele de ovelha, tirar aquelas penas e deixá-los sobre o espinho, para que incomode os seus filhotinhos e aquele lugar se torne desconfortável para eles, e eles então saiam também a voar, a aprender aquilo que a mãe águia há tanto já sabe e está fazendo para que elas possam viver no ninho confortavelmente. Está na mãe águia fazer isso. Ela faz isso sem ordenanças humanas. Este é o seu instinto, seu instinto natural. Então não precisa mandar essa águiazinha fazer essas coisas, o leão caçar, o peixe nadar. Não precisa ninguém mandar, dar ordens, porque ela foi criada, tudo foi criado com a sua natureza nata. Ou seja, veio codificado ali dentro. E o ser humano, pós a queda, o pecado, é a mesma coisa. Ele também foi criado com uma natureza, ele nasce no mundo com uma natureza, é nato, inerente, é um instinto, uma força interior. E quando aquilo inclina para o que é errado e está ali dentro, por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, está ali dentro do homem. Davi disse: gerados em pecados, em iniquidade, vieram ao mundo proferindo mentiras, o salmista disse. Quer dizer, pecadores natos, já tem essa força interior, essa inclinação para a coisa errada por natureza. Você não precisa ensinar uma criança a mentir. Logo ela dará birra quando bebezinho, ela chorará. Algumas vezes serão verdades, está se sentindo incomodada. Algumas outras vezes
ela estará apenas já desde pequenininha manipulando os pais, talvez forjando ali um choro, um desconforto, um choro que não sai lágrimas e que não exprime dor, para chamar a atenção dos pais e dominá-lo. Está na natureza. E logo nas primeiras oportunidades, eles já mentirão sem que ninguém os ensine. Quem foi que quebrou o copo? Mamãe, não fui eu. E o copo quebrado está bem detrás das suas costinhas. Quem foi que quebrou o prato? Não fui eu. E isso está na natureza. Por isso que a Bíblia diz: viemos ao mundo em pecado, gerados em iniquidade, em pecado. Por isso que São Paulo disse que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este homem, ele tem um instinto pecaminoso dentro dele, e por isso que o Senhor Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Deus criou o homem com instintos. Sua carne tem um instinto, uma natureza, que Deus precisa domá-la, mudá-la. Nada poderá fazer o homem vencer o pecado, senão o batismo de fogo, o batismo com o Espírito Santo, aquele que o pregador João Batista disse lá no Rio Jordão: eu vos batizo com água, mas após mim vem outro que vos batizará com o fogo e com o Espírito Santo. Este homem precisa vencer o seu instinto pecaminoso. Quando Deus criou os homens, quando Deus os trouxe à existência, soprou dentro deles o fôlego de vida, estabeleceu regras para eles, limites, porque Deus é um Deus que impõe limites. Ele disse que não deveríamos tocar, falando a homem, naquela árvore que estava lá no meio do jardim, o fruto do bem e do mal, a árvore da ciência do bem e do mal. Era um limite, era uma regra, e quando o homem desobedeceu a Deus, a natureza pecaminosa, o instinto pecaminoso, ele aflorou dentro daquele ser humano, que também foi criado lá naquele último compartimento, aquele lugar mais profundo que existe no ser humano, porque o lugar mais profundo, mais valioso que há no ser humano, não é o seu cérebro, os seus olhos, não é o seu corpo físico. Tudo isso em 72 horas se corrompe, apodrece, se desfaz dentro de uma sepultura, vira restos mortais em pouco tempo. Mas lá dentro, no mais profundo, lá naquela cavidadezinha que há dentro do coração, aonde mesmo a ciência não sabe por que aquele vazio dentro do coração, lá dentro foi posta uma alma. Lá dentro do coração veio uma parte que não pode morrer, a não ser que Deus a destrua. Por isso que o Senhor Jesus disse: não temais aquele que pode matar o corpo, mas temais aquele que pode matar o corpo e também fazer perecer no inferno a alma. Aquela é a parte mais importante. Aquela partezinha chamada alma é motivo de cada programa vir ao ar. É motivo do esforço do pregador em trazer dia após dia uma mensagem aos corações. Aquela parte mais profunda chamada alma, que está lá dentro do ser humano, que um dia voltará para Deus, a carne voltará ao pó, mas o espírito volta a Deus, diz o grande sábio Salomão. Aquele é o motivo de Deus ter se humanizado, aquele é o motivo de Deus ter morrido em uma cruz para poder resgatar essa alma, redimir essa alma, para poder dar a essa alma a capacidade de manifestar o seu impulso interior, o seu instinto ser exteriorizado e dominar o homem exterior. A alma é o homem interior, o corpo o homem exterior, mas quando abrimos a alma para Deus, ela dominará esse homem exterior. Este homem exterior, carne, 16 elementos que volta ao pó, que nasceu com um instinto de pecar. E se você não der lugar a Deus, como errarás o alvo nessa vida? Você não será julgado, eu não serei julgado por ser um pecador. Este é o instinto, é a natureza a qual fomos formados e gerados e viemos ao mundo. É isso que somos, nascemos pecadores, está codificado isto em nós.
Paulo disse: há no meu corpo esta lei, que quando quero fazer o bem não consigo, e o mal está sempre diante de mim. Paulo diz: com o meu entendimento sirvo a lei de Deus, com os membros do meu corpo eu sirvo a lei do pecado. Está no ser humano, é uma batalha constante. Mas você tem que dar lugar. Nós, ouvintes amados, temos de dar lugar para Deus agir, dominar a nossa alma, nosso homem interior, para que o exterior não viva uma vida desleixada, para que o exterior não viva uma vida sem limites, sem regras, sem pudor, para que o exterior não viva uma vida em trevas, uma vida apenas pensando em agradar este homem de fora, mas que é perecível, é o que tem a vida mais curta. O homem interior tem uma vida longa. Mesmo o homem interior condenado, que irá para o inferno, ele terá uma vida mais longa do que no corpo. Trate de cuidar melhor do interior do que do teu exterior. Você vai ao espelho e se maqueia, você vai ao espelho e penteia o teu cabelo, você toma banho, você se perfuma. Algumas vão e puxam daqui, puxa dali, faz cirurgias e roupas e moda e se preocupa tanto com essa carcaça. Tudo bem que cuidemos dessa carcaça, desse corpo, afinal ele é o templo do Espírito Santo para quem serve a Deus. Mas lembre-se, cuide melhor, se preocupe mais com tua alma. Há uma alma dentro deste peito, há uma alma neste coração, e ela também tem o instinto, e o instinto dela é de adorar. E se você não deixar Deus dominá-la, a fé perfeita, fé em Deus, fé em Jesus Cristo, fé na palavra, a dominá-la, ela de todos os modos adorará. Mas não te garanto que adorará a coisa certa, o Deus certo. Tudo tem instinto, o homem tem o instinto de adorar. Observe os índios, por exemplo. Eles adoram uma raiz, uma árvore, o sol, a lua. Em terras pagãs longínquas, o homem, não deixando o Senhor Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, dominar a sua alma, ele adorará um bezerro, ele adorará uma vaca, uma barata, ele adorará deuses exóticos. Um bezerro de ouro, como Israel fez no deserto, quando parou de ouvir a Moisés, quando não deixou a palavra, o Espírito do Senhor Jeová, dominar a sua alma. Eles só não queriam ficar sem aquele impulso interior, sem adorar. É o instinto. E eles adoraram até um bezerro de ouro. Adoraram um Deus com 2 chifres na sua cabeça. Um bezerro de ouro, um Deus que eles mesmos fizeram para poder atender o instinto do homem. Os homens criam deuses para si, para atender o seu instinto de apalpar, de ver. E eles adoram a lua, o sol, e ervas, e animais. Quando não deixamos o Espírito do Senhor e a Bíblia Sagrada nos darem as diretrizes, quando não deixamos o Espírito do Senhor e a Bíblia Sagrada nos conduzir, nos dizer o que é Deus, quem é Deus, como adorá-lo, quando não deixamos a palavra, a Bíblia, o manual de fé, a regra de fé, conduzir, educar, disciplinar a nossa vida, como erraremos o alvo. Há um clamor por adoração dentro do ser humano, mas este homem tem que ser direcionado pela palavra, direcionado pela Bíblia. Por isso que Jesus só pregou a palavra. Os apóstolos, a igreja primitiva, só pregaram a palavra. Não a um credo, não a um dogma, não a um preceito humano. Mas a palavra nos revela quem é o verdadeiro e único Deus, digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Mas se nós não aceitamos a direção que a palavra nos oferece, adoraremos um mutreto de barro, ou um ídolo, ou um Deus minúsculo, de ouro, de bronze, de cobre. Adoraremos, idolatraremos a um ícone, um astro. Adoraremos até mesmo aqueles astros de igreja, que se tornam como deuses para o povo, e o povo os ovaciona, o povo os aplaude, o povo os glorificam, o povo os tem como deuses, e eles
mais se preocupam em fazer o que diz aquele ícone, aquele Deus de igreja, aquele homem pobre e mortal, que o povo faz Deus. Eles tratarão de fazer o que ele diz, submeter ao que ele diz, mas pouco olharão para a Bíblia, para a palavra. Mas aquele que aceita as direções de Deus para a sua vida dirão como Pedro: mais me importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Quando não somos direcionados por Deus, eis aí a resposta diante dos nossos olhos, nesta sociedade religiosa, nessa sociedade materialista. Quando não aceitamos a direção do Espírito Santo, da Bíblia Sagrada, do Evangelho, de Jesus Cristo nas nossas vidas, eis aí o resultado: homens que adoram o material, a criatura e não o Criador. Adoraremos casas e carros e dinheiro, adoraremos tantas coisas, mas, meu amado ouvinte, quando Deus criou o homem, Deus o criou para adorar, mas não para adorar o mundo pecaminoso, não para adorar os vícios, as bebidas alcoólicas, as drogas, a prostituição. Deus criou o homem para adorar. Adorar é colocar em primeiro lugar. O que é que tu tens colocado em primeiro lugar? Tua mulher, teu marido, tuas namoradas, as orgias, os vícios, o pecado. Deus criou o homem para adorar, mas não a deuses estranhos. Não adorar as festas carnavalescas, pecaminosas, que tanto desrespeitam a Deus. Ídolos que recebem adoração. Deus criou o homem para adorar, mas a adorar a sua beleza, a sua santidade, para adorar aquele que é o dono do fôlego de vida, aquele que ele mesmo é a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você tem vida, se você respira, saiba que isto é Deus. Você deve adorar aquele que é a vida, aquele que é o nosso oxigênio, o nosso fôlego, aquele que é as batidas do nosso coração, a circulação do nosso sangue pelo nosso corpo, aquele que é o verde da esperança, aquele que é o brilho do sol, aquele que é o chegar de cada noite, o amanhecer de cada dia, aquele que ainda também se move sobre as águas, sobre os rios, sobre os mares. Deus criou o homem para adorar, e Davi disse: a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Oxalá eu esteja pregando nesse programa para alguém que esteja com sede de Deus, como disse Davi no Salmo de número 42. Minha alma não tem sede do pecado. Pecado é uma lei que está dentro de mim, a qual luto dioturnamente contra ela, gemendo e batalhando contra ela, mas não tenho sede dela, não tenho ânsias, fome, desespero, não tenho desejo de pecar, estou lutando contra isso. A minha alma tem sede do Deus vivo, não é sede de drogas, não é frissura por drogas, não é frissura, estar fissurado, estar obcecado pelo pecado, pelo mundo, obcecado pela infidelidade conjugal. Alcance libertação. Estes desejos que desencandeiam em tua alma, em teus pensamentos, que te faz sofrer, para ir atrás do pecado, isso tudo você tem que saber. É um vazio que há dentro de ti, mas esse vazio não é para ser suprido por pecado, por drogas, por mundanismo, mas é para ser suprido pela presença de Deus, pelo Espírito Santo, por adorar a Deus. Não um Deus morto, não um Deus de barro, não um Deus de bronze, não um Deus de madeira, como disse o profeta Isaías, porque estes que isso fazem serão tão mortos quanto esses deuses. A minha alma tem sede do Deus vivo, sede do Deus verdadeiro, sede do único e verdadeiro Deus. Talvez você diga: estou com um vazio no meu peito, no meu coração, pregador. Este vazio aí é a sede de Deus,
é a tua alma incompleta. A tua alma não fica satisfeita com um drink de uísque, com um trago de drogas. Tua alma não ficará satisfeita com meretrizes, com prostituição, com isto. Este vazio na tua alma é uma sede de adorar a Deus. Você foi criado para isto. Você está aqui para isto. Este vazio é sede pela presença, não dos teus amigos, das tuas amigas, de farra, de badernas, de balada, mas este vazio e essa sede é a sede pela presença de Deus. Quando Deus chega, Ele preenche todos os espaços, todos os vazios. Ele mata a nossa fome e a nossa sede. Este vazio não é para ser preenchido com cigarros, com bebidas, com festas mundanas. Este vazio no teu peito é para ser preenchido com o Espírito Santo de Deus. Temos sede, na verdade, mas é para ser saciada com Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que se fez homem, nasceu em uma manjedoura e foi crucificado, derramou seu sangue para nos livrar do pecado, derramou seu sangue para nos reconciliar com Ele, derramou seu sangue, sabe para quê? Para que pudéssemos ter companheirismo com Ele, para que pudéssemos estar todos os dias em sua presença, em sua companhia. Em sua presença estaremos bem acompanhados, seguros, preenchidos. Temos sede, na verdade, mas é sede de adorar, sede de cantar adorando, sede de chorar orando, sede de se emocionar glorificando aquele que é o autor da vida, sede para entrar no seu espírito, sede para fazer como Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, quão amáveis são os seus tabernáculos, sede para entrar nos seus tabernáculos e sentir a sua presença e ouvir a sua palavra e saciar a minha alma, sede de tomar a sua palavra e confiar de corpo, alma e espírito inteiramente nela, porque ela é fiel, é verdadeira, e Ele disse: eu sou Deus e velo pela minha palavra para poder fazê-la cumprir. Sede pela verdade e não pela mentira. Sede, tenho fome, tenho anseios, mas é por transformação, é por obter aquela vida que o pastor não tem para me dar, que o padre não tem para me dar, que a igreja não tem para me dar. Eu quero obter aquela vida que ninguém pode me dar. Eu quero beber aquela água que ninguém tem para me dar, aquela água que Jesus deu à samaritana, e ela nunca mais teve sede, não precisou de divórcios, não precisou de vida impura, não precisou mais de adultério. Quando Cristo encontrou aquela pobre e sedenta mulher, ela agora encontrou lugar de adoração que não era nem em Jerusalém e nem no monte em Samaria, mas agora era Cristo Jesus, Cristo na sua mente, Cristo no seu corpo, Cristo na sua alma. Agora sim, o instinto de adorador completamente dominado por Deus, respaldado pela sua palavra. Deixe Deus te dominar, deixe Deus te guiar, deixe Deus te levar a ser um verdadeiro adorador, porque Jesus diz que o Pai está em busca, à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que lhe adoram em espírito e em verdade. Meu amigo, você tem um instinto dentro da sua alma que é adorar a Deus. Venha adorá-lo, aceitando-o na beleza de sua santidade, crendo em sua palavra, na pessoa de Jesus Cristo, em seu sacrifício, pedindo o seu batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo. Venha preencher o vazio que só Cristo pode ocupar. Que Deus te abençoe. Medite nessas palavras e leia este Salmo 42. A minha alma tem sede do Deus vivo, foi o que disse o salmista Davi. E ele disse: e como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face? É quando você se arrepender dos seus pecados,
descer às águas e ser batizado em nome de Jesus Cristo, e se santificar para não comparecer de sujo perante Deus, mas entrar debaixo do sangue de Jesus Cristo. Quando me comparecerei diante de Deus? Quando deixar a palavra, essa espada de dois gumes, penetrar até a divisa da tua alma e do teu espírito. Aceite a Cristo e compareça diante dele, porque ele não te rejeitará. O seu amor lhe cobrirá, te abençoará, te salvará. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.